Veja, vocês dois são jovens, eu já sou um velhinho de 60 anos. Na década de 90... Professor, eu faço 50 esse ano, professor. Então, mas é um adolescente, né? O Pedro tem então 30, eu sou um adolescente. Havia um programa político de madrugada no Rio de Janeiro com Jair Marquezine, que era um excelente repórter político. Desapareceu, não sei o que aconteceu com ele. E ele fez um programa com Jair Messias Bolsonaro, eu assistia sempre, era muito bom. Passava na TV Bandeirantes, depois do Canal Livre, eu assistia sempre. E eu lembro de um programa que eu nunca vou esquecer, porque eu assisti na hora, Pedro. Ele entrevistou o Jair Messias Bolsonaro. E era sempre alguém grosseiro, treslocado no que dizia, atrapalhado na fala, com dificuldade de expressão. Ele é perguntado sobre a tortura. Ele fala, você sabe aí, Jair, eu apoio isso aí, eu apoio isso aí. Isso aí era tortura. Uhum. E ele disse assim, porque o mal da ditadura militar é que matou pouco. Tinha que matar pelo menos uns 30 mil. E tinha que começar levando para o paredão o presidente. Aí o Jair Marquezine leva um susto. Acha que ele está brincando. Fala, como? Tem que começar mandando matar o Jair Messias, o Fernando Henrique Cardoso. Houve na Câmara, isso é final da década, não vou lembrar agora se é 99 ou 98, é final da década de 90. Houve uma representação contra ele no Conselho de Ética. Aconteceu algo, Pedro? Não. Houve uma série de representações no Conselho de Ética que nunca redundaram nem em suspensão do mandato, no máximo advertência. Até que houve um momento em que ele disse, no Salão Verde, aquele salão na Câmara, onde os deputados dão entrevistas saindo do plenário, ele disse que empurrou a deputada federal Maria do Rosário, excelente deputada, lá do Rio Grande do Sul, professor Viário, e disse que, não vou repetir o que ele, todo mundo sabe o que ele disse. Depois, no plenário, ele voltou ao plenário, chamou e disse, volta aqui, Maria do Rosário, que eu vou repetir o que eu disse para você no Salão Verde. Você não será porque não merece. Houve uma representação no Conselho de Ética, chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ele correu o risco sério de se tornar inelegível por incitação à violência e por crime. Quando ele ganhou a eleição, inclusive, né? Isso, é. Não, antes dele da eleição. Quem o salvou foi um advogado, que foi o primeiro a ser traído por ele ao chegar à presidência, o Gustavo Beliano. O voto de Minerva esteve empatado e ele quase se tornou inelegível. Ele poderia não ter disputado a presidência. O voto de Minerva, que permitiu que ele fosse candidato, sabe quem deu, Pedro? Luiz Fux. O Alexandre Moraes. O Alexandre de Moraes? Alexandre de Moraes. Agora imagine, professor Viário, há uma cena que expressa muito bem o que o senhor disse, e a autocrítica muito bem-vinda do sociólogo e ex-deputado Marcos Rolim. Há uma famosa cena em que o Bolsonaro está falando no plenário e o plenário está vazio. Você se recorda dessa cena? Claro. Será que você localiza aí para mostrar para as pessoas, Pedro? Essa cena, professor Viário... Aquela imagem clássica do Bolsonaro sozinho no microfone. Essa cena deu origem a um dos principais efeitos retóricos da política brasileira das últimas 5 décadas. Objetivamente, esta cena demonstrava a completa irrelevância do Bolsonaro. Na campanha de 2018, professor Viário, esta cena tornou-se a prova concreta de que ele era antissistema. Então, a campanha do Bolsonaro em 2018 é uma das campanhas mais inteligentes do século XXI em qualquer lugar do mundo. Porque, veja, o Bolsonaro ele não é um político, professor Viário. O Bolsonaro é uma franquia. Assim como o McDonald's tem como especialidade o McLanche Feliz, que o João Vicente adora, a franquia Bolsonaro oferece peculato. É essa foto, né? Ele está sozinho, tá vendo? É isso, ele está sozinho no plenário. Essa foto, que era demonstração clara da sua irrelevância, ela se transformou em 2018 na prova concreta de que ele era antissistema. Logo, o político que colocou uma ex-esposa como vereadora no Rio de Janeiro, no lugar dele ela foi reeleita, e 4 filhos na política, com que finalidade? Rachadinha. É inacreditável, não é? É que eu acho que nesse caso, professor Viário, há uma lição muito importante. Por exemplo, nós não podemos cometer o mesmo erro com Nicolas Ferreira. Nós não podemos cometer o mesmo erro com André Fernandes e Pablo Marçal.
Nós não podemos cometer o mesmo erro com Júlia Zanata, Carlos Zambelli e Bia Kicis. Por exemplo, veja, professor Vieira, vou parar, estou falando muito. Tá, não. Não, Pode falar, professor. não, Segue. que isso, Agora, ano passado, quando houve a enchente no Rio Grande do Sul e convocaram o Paulo Pimenta, que atuava como espécie de ministro extraordinário, e a Bia Kicis disse um absurdo, o senhor se recorda o que ele disse para a Bia Kicis? Ele disse assim, eu sei exatamente quem você é. Quando houve a tragédia da Boate Kiss, eu estava no velório prestando solidariedade às famílias como político do Rio Grande do Sul, e eu percebi que num certo momento todos começaram a me olhar de forma estranha, quase hostil. Eu não entendi o porquê. Ao sair do velório, tudo ficou claro. A senhora divulgou uma fake news dizendo que eu era um dos sócios da Boate Kiss e que, portanto, eu era responsável pela tragédia. Percebe, professor Viaro? Como é possível que esta senhora tenha sido eleita? Como é possível que nós permitamos tantos absurdos? A extrema-direita só avança, Pedro, porque nós naturalizamos os absurdos que eles fazem. Esses absurdos têm que ser processados penalmente, criminalmente. Se a Bia Kicis de fato fez isto, divulgou uma fake news que o deputado Paulo Pimenta era um dos donos da Boate Kiss, ela tem que ir para a prisão. Ela tem que pagar uma pesada multa. Ela tem que ser tornada inelegível. Então, o que aconteceu no Brasil entre 2019 e 2022 aconteceu por isso que eu chamo de maneira bem-humorada do animismo político brasileiro. Não vamos falar no Bolsonaro e ele desaparece. Foi presidente durante 4 anos. Sim. Uhum. Não, exatamente. E aí a gente chega numa condição assim que eu tenho muito medo, professor, é que se repitam esses problemas de forma cíclica, em que a gente sempre tenha uma dificuldade de perceber algumas coisas, porque tudo bem, o Bolsonaro, a gente pode dizer que foi a primeira vez. Não, teve com o Olavo de Carvalho alertas que não foram levados a sério, teve com a Brasil Paralelo alertas que não foram levados a sério, teve com o Bolsonaro alertas que não foram levados a sério, e assim podem surgir outros tantos alertas que seja sempre assim, não, isso é um imbecil, isso é um idiota, não leve a sério. O Olavo de Carvalho, o senhor sabe muito bem que não foi levado a sério por muita gente, e ele deixou uma semente importante que não morreu ainda, e está muito longe de ter morrido. Inclusive, a gente tem falas hoje que são reproduzidas, nós temos atitudes que são reproduzidas, que são do olavismo e que estão na boca, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, quando fez toda essa tramóia dele nos Estados Unidos. Ele repetia frases ipsis literis do Olavo. Então eu tenho esse medo de que a gente não tenha aprendido com a coisa da forma que aconteceu com o Bolsonaro, professor. Deixa eu desmontar o professor aqui um segundo. Vai lá, professor, volta para a frase anterior. Eu tenho o mesmo receio, professor Viaro.